Eu fiz cama compartilhada com meu filho, por escolha dele, não minha. E nesse vídeo eu venho contar pra vocês como que foi a nossa experiência. Então, vem comigo! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Lu Norbiato, sou enfermeira, consultora de amamentação e mãe de 2 meninos. E o assunto hoje é polêmico, é a cama compartilhada. Amada por muitos, detestada por outros. Hoje eu vim trazer um pouquinho do relato da minha experiência com a cama compartilhada com meu filho mais velho. A ideia é trazer um relato aqui sem julgamentos, tá, gente? Porque eu sei que tem aquelas pessoas que realmente amam a cama compartilhada, outras pessoas não gostam muito. Então eu vim trazer aqui, né, abrir meu coração, trazer aqui minha experiência, a minha opinião, né, as dificuldades que eu passei e dividir com vocês aí essa história. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like nesse vídeo, isso me ajuda demais a divulgar o canal e essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não tá inscrito, clica agora no botãozinho aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. Peço pra vocês que a ideia da cama compartilhada nunca me agradou. Eu montei um quartinho todo bonitinho pro meu filho, com todo amor e carinho, nos padrões montessorianos, que eu queria desenvolver essa questão da autonomia da criança desde cedo. Então ele tinha aquela caminha no chão, tudo ali à altura dele, né? E quando ele nasceu, eu optei por deixar ele no quarto comigo, mas ele dormia no carrinho, né? Então ele ficava dentro do meu quarto, mas ele não dormia na minha cama, ele dormia no carrinho. Eu nunca cogitei assim muito essa ideia de deixar ele deitado ali na minha cama. Quando ele completou 3 meses, eu comecei então a colocar ele para dormir na caminha dele, no quartinho dele, e aí eu deixava uma babá eletrônica e eu ficava ali monitorando. Durante a madrugada, ele dava muito trabalho, ele acordava várias vezes para mamar, né? Meu filho sempre deu trabalho para dormir, até hoje. E quando ele acordava, eu ia pro quartinho dele, pegava ele da cama, sentava na poltrona e amamentava ele. Depois colocava ele de volta e voltava pro meu quarto. Só que aconteceu um pequeno evento aí quando ele completou 1 ano. Eu tinha dado a chupeta para ele, né? E ele dormia à noite super bem por conta dessa chupeta, mas eu não fazia ideia disso. Quando ele completou 1 ano, eu tirei a chupeta e aí o que aconteceu? Ele substituiu a chupeta pelo seio materno. E ele já tinha aprendido a andar, ele andou com 10 meses, esse meu filho mais velho. Por quê? Ele não aprendeu a dormir. O que acontece? Durante o nosso sono, a gente faz pequenos despertares, né? Então, mais ou menos a cada 40, 50 minutos, a gente dá aquela despertadinha e aí dorme. Sabe que você dá aquela despertada, vira pro lado, muda a posição e dorme de novo? Então, a criança, ela precisa aprender a adormecer sozinha novamente. E o meu filho, ele adormecia com a chupeta. Então, na madrugada, toda vez que ele precisava adormecer novamente, ele precisava sugar no seio materno. E isso estava, assim, acabando comigo. E chegou num ponto em que eu cedi. Ele ia para minha cama, eu botava ele na minha cama, comecei a amamentar ele deitada ali na cama, porque eu não dava mais conta de ficar toda vez levantando, indo amamentar ele no quarto dele, colocar ele na cama. Eu tava, assim, no limite. E aí, após 1 ano de idade, a gente entrou nesse ciclo da cama compartilhada. Todas as noites eu colocava ele na caminha dele e ele ia pra minha cama na madrugada. E aí, na primeira vez que ele ia, ele já ficava por lá. Até que foram passando ali as semanas, os meses, e a gente acabou começando a dormir todo mundo lá na cama direto. O meu marido amava a presença do neném ali. Eu nunca fiquei confortável com isso, pra falar bem a verdade, mas o nível de exaustão era tamanho que eu aceitei. Acabei aceitando e o menino ficou ali mesmo, né? E meu marido sempre falava, ai, é tão gostosinho, deixa ele aqui, é tão gostosinho ali por perto, tal. Mas tudo bem. O tempo foi passando e esse menino começou a se mexer, se mexer, se mexer. Ele virava assim 360 na cama. Era um sono assim agitado, né? Então ele mexia, 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 mamava, mamava, mamava. E a gente foi nesse quadro. Eu não dormia direito, mas assim, eu também não tinha força pra ficar levantando pra levar ele pro quarto dele. E quando ele completou 2 anos, eu engravidei de novo. E aí, eu não contei uma coisa, além do menino, tinha o cachorro também, eu tinha uma cachorrinha na época, infelizmente ela faleceu. Mas nessa época ela tava com a gente e ela ficava também na cama, ela dormia no meu pé.
E aí, pensa, era um menino, a cachorra, era um caos, gente, era um caos. É que eu realmente estava tão cansada que nada era capaz de impedir meu sono. Mas voltando aqui pra história, então eu engravidei e aí comecei a lidar com um conflito dentro de mim, porque o meu primeiro parto foi cesariana. E aí, esse parto, eu comecei a ficar desesperada de que ele tinha que ser um parto normal, porque como é que eu ia ter outra cesariana com esse menino na cama? Porque vira e mexe, gente, eu tomava uma cotovelada, eu tomava chute, tomava o joelho encaixava aqui na minha coluna. Nossa, era uma dor, eu não, sabe? Era muito desconfortável ele ali na cama. Porque além dele girar muito, ele ficava mais em cima de mim. Então meu marido dormia belo e folgado do lado da cama e ele ficava assim acumulado em cima de mim, sabe? E eu tenho dificuldade pra dormir assim, né? É difícil, gente. A gente tem que dormir tranquilo, relaxado, né? É um momento de relaxamento. E eu não conseguia. E aí, e aí nessa gravidez eu fiquei assim, sabe? Fissurada com essa história do parto normal. Eu fiz tudo possível. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiz praticamente um crossfit no final da gravidez, assim, pra ver se eu conseguia, né, induzir esse parto normal, fazer que funcionasse o parto normal. E tâmara, ficava de cócoras o dia inteiro, fazia exercício, fazia caminhada, fazia tudo. E aí nada dava certo e no fim a minha pressão subiu horrores e acabou tendo que ser outra cesariana. E aqui a nossa história começa a mudar. O que acontece? Lá no hospital, quando eu descobri que eu ia ter cesárea, aí que a pressão subiu mesmo, né? Aí que o bicho pegou. Eu tava lá com o neném e eu só pensava nele aqui em casa, sem mim, né? Nos dias que eu fiquei no hospital, ele ficou com a minha mãe, até que ele ficou bem. Mas eu ficava pensando como que ele ia dormir sem a minha presença. E eu ficava pensando como que ia ser a minha recuperação da cesárea. Porque como é que eu ia amamentar, dormir com ele na cama e ainda proteger, né, a ferida operatória aqui, com ele chutando, virando, né, dando joelhada em mim, cotovelada. Mas voltamos para casa e o meu marido já tava com a solução pronta, né? E aí, o que a gente estabeleceu? Eu fiquei dormindo no quartinho dos meninos, né? Eu coloquei os dois no mesmo quartinho. Então, eu ficava dormindo com o neném lá no quartinho deles e o meu marido dormia com o mais velho, com o meu filho na cama, de casal na nossa cama, né? Então, aí eu e meu marido ficamos em quartos separados, ele dormindo com o mais velho e eu dormindo com o mais novo. Pra mim, assim, foi uma solução que me deu uma paz, mas foi horrível, né? Porque era uma cama de solteiro com grade, é uma grade de madeira, ela é fixa, não tinha como tirar a grade. Eu tava pós-operatório de cesárea, tendo que entrar e subir e descer dessa cama com grade. Então, assim, foi assim, muito doloroso pra mim ter que fazer todo esse movimento, sendo que assim, não era o ideal, né, pra quem tá se recuperando da cesárea, ficar fazendo esse movimento de entrar e sair dessa cama. Enfim, gente, ficamos nessa situação de improviso, eu num quarto, meu marido no outro, pela bagatela de 8 meses. A gente tentou algumas vezes colocar ele pro quartinho dele, ele não aceitava. Nisso a gente comprou cama nova, mudou o quarto, botou papel de parede, comprou jogo de cama novo, tentamos várias coisas, mas assim, ele não ficava. Ele ia dormir na cama dele, dali a pouco ele tava lá no quarto. Aí eu ficava cansada. E aí ele vinha pra essa cama e eu voltava pra cama dele. Então, assim, sabe? A gente invertia no meio da noite. Não dava certo. E aí, quando meu bebezinho completou 8 meses, a gente passou, assim, um perrengue, né? Que ele teve bronquiolite, ficou internado por 7 dias. Foi assim, sabe? Super estressante e tal. E quando eu voltei pra casa, eu tava assim tão exausta, no meu limite, assim, que eu falei assim, não, gente, eu preciso ter dignidade de novo, eu preciso voltar pra minha cama, né? Não é possível mais eu ficar assim, longe. E também, né, aqui saindo um pouco dos meninos, mas também a relação do casal, né? Eu vejo muita gente falando assim, ai, a cama compartilhada não atrapalha em nada a relação do casal. Pô, mas eu e meu marido nessa fase a gente se afastou pra caramba, porque com duas crianças em casa é muito difícil você conseguir ter um momento assim pros dois, porque o tempo todo os dois aqui não regulavam o sono dos dois, dormir ao mesmo tempo. Então tinha dias que eu mal conseguia conversar com meu marido, porque o meu filho com 3, 4 anos, eles falam pra caramba, né? O dia inteiro falando e tal. Então eu começava a conversar, ele começava a cruzar a conversa, falar. A gente mal tinha tempo de conversar, porque a hora que eles dormiam a gente tava exausto também, só queria dormir. Então assim, e a gente ainda em quartos separados. Então foi bem complicado. E aí eu conversei com meu marido e eu falei, não, vamos ser firme agora e vamos sair dessa cama compartilhada que não tem mais condições, né? Ele já tava com quase 4 anos. E aí nós criamos uma nova rotina de sono aqui em casa.
Então, toda noite, quando dá ali por volta de 7 horas da noite, a gente toma banho. Aí a gente combinou com ele que todo dia a gente ia brincar. Então a gente brinca, ele escolhe a brincadeira, então é umas brincadeiras que ele cria, né? Então a gente tem o pega-pega monstro, que um de nós é um monstro e tem que correr atrás dele e tal. Tem a brincadeira de caça ao pirata, então a gente coloca pistas pela casa e ele vai procurando ali as pistas para achar o tesouro do pirata. Enfim, ele tem várias. Ah, tem brincadeira de esconder uns brinquedinhos dele nos lugares e aí ele vai para procurar. Então, assim, são várias brincadeirinhas que ele adora. Então a gente toma banho, tem um momento da brincadeira, depois a gente vai pro quartinho deles, vou eu e meu marido junto com os dois. Eu amamento o Arthur e o meu marido fica lá junto, né? Eu amamento, inclusive, o Arthur na cama do mais velho. E ele deita lá junto comigo, a gente vai contando histórias, aí apaga a luz e aí a gente dorme. Então essa começou a ser a nossa rotina. E aí a gente explicou pra ele que ele ia ter que começar a dormir com o irmão, porque a mamãe precisava voltar pra cama. E aí, como é que eu faço? Eu vou lá e deito com ele adormece, eu vou pra minha cama. No começo, ele ia várias vezes lá, mas aí eu tava firme, eu levantava e voltava com ele pra cama dele. Levantava e voltava com ele pra cama dele, quantas vezes fosse necessário. Super exaustivo, super exaustivo. Mas a criança, ela vai pra cama dos pais porque ela sente uma insegurança, algum medo de ficar lá na cama dela sozinha, né? Então ele tinha ainda essa questão dessa insegurança e a minha presença passa segurança pra ele. Então, quantas vezes fosse necessário, eu tava determinada a ir pra cama dele, ficar lá com ele até ele dormir. E hoje fazem 9 meses que a gente fez essa transição. Ainda tem noites que ele vem pra minha cama, né? Ainda tem. Essa noite mesmo ele veio 2 vezes atrás de mim. Eu fui lá, deitei com ele dormiu. Mas muitas noites ele dorme a noite inteira e nem lembra, né, da mamãe. Eu só fico lá com ele pra ele adormecer e depois fica tranquilo. Inclusive, uma coisa super fofa que tá acontecendo ultimamente é que o neném, ele levanta da caminha dele, porque o neném também vai lá atrás de mim, viu, gente? Vocês pensam que é só o mais velho? Mãe de 2, o pequenininho também já tá andando, ele sai da caminha e vai lá atrás de mim. Mais recentemente, ele tem ido pra cama do irmão, coisa mais fofa. Aí às vezes de manhã eu vou lá procurar, cadê o neném? Tá na cama do irmão. Então, a coisa mais fofa. Já várias mães comentaram comigo que quando tem 2 filhos, o mais novinho gosta muito de dormir com o mais velho, né? Eu acho que é o ídolo, né? O irmão mais velho tem essa coisa, né? Esse amor do caçula pelo mais velho. Então, muitas vezes tem acontecido isso, dos dois ficarem ali, unidos. Eu acho que um passa segurança pro outro, né? E acaba tornando todo esse processo mais tranquilo. E eu continuo curtindo, né? Ficar ali com ele um pouquinho. Esse pouquinho que eu deito pra ele dormir, eu abraço ele, sinto o cheirinho dele, fico ali um momentinho nosso. E depois, gente, eu vou pra minha cama e tenho minha noite de sono, né? Na medida do possível, porque o bebê ainda acorda. Mas eu tenho ali o meu momento, porque o meu corpo precisa descansar também. E eu não consigo dormir com a criança ali virando. Porque o que não falam muito da cama compartilhada é que essa criança vai crescer pra caramba. Meu filho é super alto, é o mais alto da turminha dele. E essa criança mexe, é um sono inquieto, é um sono inquieto. Eu levava cotovelada, joelhada. Às vezes você tá dormindo, você leva uma cotovelada no nariz, é super dolorido, gente. Eu acordava super assustada. Então, assim, realmente eu nunca me senti confortável com a cama compartilhada. Eu sei que tem mães que amam, amam, amam. Eu já ouvi cada relato, assim, de mães que adoram. Assim como eu adoro amamentar e tem mãe que não gosta, né? Mas assim, realmente a cama compartilhada não era pra mim, não era, mas foi aí uma necessidade do meu filho e a gente acolheu pelo período que ele precisou, né? A gente tava ali. Eu acho que é importante a nossa cama sempre tá ali, né, de braços abertos. A gente tá sempre de braços abertos pra acolher nosso filho, receber, né? E se você gosta da cama compartilhada, tá tudo bem também, né? Vim trazer o meu relato porque eu sei que muitas mães também não gostam e a gente vê poucos relatos de mães que não gostam, né, aqui na internet. Geralmente é todo mundo falando maravilhas, mas pra mim foi um período bem crítico, um período que eu sofri, eu tive noites muito mal dormidas, assim, né? O meu corpo vem sentindo, assim, as consequências dessa fase aí. Mas aos poucos vai tudo se acertando, né? Como eu sempre falo, é maluca essa jornada da maternidade, né? A gente passa por coisas que a gente, assim, nunca imaginou que ia passar na vida.
Mas tá tudo bem, o importante é sempre a gente acolher nossos filhos e trazer esse ambiente de segurança, ser esse porto seguro pra eles. E agora eu quero saber de vocês, conta pra mim aqui nos comentários como que tá essa relação de sono aí de vocês com o bebê. O bebê de vocês dorme no berço, cama compartilhada, como que é essa questão? Deixa pra mim aqui como foi essa experiência. E se você quiser saber mais sobre cuidados com o bebê, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!